Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando o programa Luciano Alvarenga Debate, aqui na TV da cidade, São José do Rio Preto, falando com você da cidade, da região e com todo o mundo pela internet. Aliás, um grande abraço para Palermo, Florença e Milão, que nos acompanham ao vivo exatamente nesse momento, exatamente agora. Um grande abraço a Alagoinhas, na Bahia, um grande beijo aos baianos que também acompanham o programa Luciano Alvarenga Debate. Ribeirão Preto, um grande abraço, Ribeirão, que já virou, é audiência garantida, é o pessoal que nos acompanha. A belíssima cidade de Ribeirão Preto, São José dos Campos, Paraibuna, Taubaté, Jacareí, São Paulo, Campinas, Cuiabá, onde tá... Marília, grande abraço a Marília, a gente sabe, você está vendo no celular nosso programa. Peguei, né? Você está assistindo o Luciano Alvarenga Debate pelo celular em Marília. Um abraço, um beijo ao pessoal de Marília. Aliás, eu tenho uma história bacana do tempo de faculdade lá em Marília, uma história um dia desse eu conto. Olha só, Marina Silva, segundo pesquisa do Ibope, publicada ontem, olha só, Marina Silva coloca 10 pontos de vantagem à frente de Aécio Neves e praticamente está em empate técnico com a Dilma no primeiro turno. Pesquisas também de segundo turno evidenciam que Marina, num eventual segundo turno, ganharia da Dilma com 45% contra 36% da candidata do PT. Vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo sobre isso. Mas antes de nós começarmos esse papo sobre as eleições, eu quero retomar um ponto do programa de ontem. Eu sempre assisto o programa depois que eu gravo, tento assistir, pelo menos quando der, eu tento assistir para ver como é que rolou, o que deu certo. E eu deixei alguns pontos vagos ontem. Eu falei de pessoas e grupos interessados, por exemplo, na maioridade penal aos 16 anos. O pessoal da indústria pornô está interessado em baixar a maioridade penal para 16 anos. O pessoal ligado à indústria da prostituição de rua e da prostituição também de salão, etc. e tal, também está interessado na diminuição da idade penal. Tá? Toda uma indústria ligada ao sexo, ligada a equipamentos e coisas relacionadas, está todo mundo interessado na diminuição da idade penal. Esses grupos fazem um lobby fortíssimo pela diminuição da idade penal. Por quê? Porque se a idade penal baixa para 16 anos, também baixa a possibilidade em lei de que a prostituição seja feita aos 16 anos. Isso permitiria à indústria pornô também poder fazer filmes com garotas mais jovens. E também o submundo, né, do sexo, o submundo da prostituição, poderia ofertar de maneira mais tranquila garotas de 13, 12, 14 anos. Porque eles já ofertam as de 16 e de 15, mas tem que ser por baixo do pano. Baixando a maioridade penal para 16 anos, eles poderiam colocar no mercado com mais tranquilidade as garotas de 12 e 13. Esse pessoal financia, meu amigo, esse debate no Congresso. É importante que você fique atento. Pode falar. Ô Luciano, muito bom dia. Prazer em participar do seu programa Luciano Alvarenga em Debate. Eu gostaria de perguntar para você se a candidata Marina Silva do PSB, se ela continua caminhando nessa nuvem passageira, seria uma onda, como o candidato Aécio Neves do PSDB disse, uma onda passageira, Luciano? Grande Harley, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação ao vivo aqui no nosso programa. Olha, Harley, eu não acredito nisso, eu não acho que é nuvem passageira, eu não acho que essa é uma onda que vai passar rapidamente, por vários motivos. O primeiro motivo, essa é uma campanha curta e ela ficou ainda mais curta em função da Copa do Mundo. Não há nenhum elemento, além da morte do Eduardo Campos, não há nenhum outro elemento espetacular que explique uma onda Marina Silva de teor artificial. Quem dizia que a morte do Eduardo Campos teria provocado uma comoção nacional, estou dando um retorno de um negócio que no meu ouvido, Jair, quem dizia que a onda Marina Silva poderia ser resultado de uma comoção pela morte do Eduardo Campos, na verdade tateou terreno movediço. Por quê? Porque na verdade a morte do Eduardo Campos não provocou comoção em lugar nenhum. A não ser em Pernambuco e em regiões próximas a Pernambuco do Nordeste.
O resto do país viu a morte do Eduardo Campos como uma coisa trágica, como um fato trágico, né, que entristeceu grande parte da comunidade política, mas o Brasil em si não se comoveu. Ou seja, a morte do Eduardo Campos não provocou uma onda emocional que explicasse uma migração de votos para a Marina. O que explica a votação da Marina, o que explica a intenção de voto na Marina, aí é importante ressaltar. A Marina teve 20 milhões de votos em 2010. Os índices de intenção de voto da Marina, hoje, são os índices de intenção de votos que ela teve como voto em 2010. A Marina Silva, Harley, aí é importante destacar, a Marina Silva encarna o esgotamento, encarna o desgaste do discurso, tanto do PSDB como do PT. Aí é interessante a gente chamar atenção. Aí sim a coisa, aqui a gente vai chegar no terreno realmente concreto do que está acontecendo. Então, retomando. Em primeiro lugar, não houve comoção com a morte do Eduardo Campos, a não ser lá em Pernambuco mesmo, ou num estado ou outro próximo de Pernambuco, onde o Eduardo Campos provavelmente tivesse uma relação mais próxima. O resto do país não viveu essa comoção. E, olha, em seguida, no segundo bloco, eu vou discutir melhor e pontualmente essa questão, respondendo com mais qualidade a proposta e a pergunta do Harley. Um grande abraço, a gente volta já. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate, Marina Silva e o esgotamento dos discursos do PT e PSDB. Grande abraço, Aracetes, que está nos acompanhando também ao vivo. Obrigado, Aracetes, um grande beijo. Olha só, a questão é o seguinte. Não houve comoção com o Eduardo Campos. A Marina Silva não é uma nuvem passageira. Ela não é uma onda, uma ondinha, uma marola. A Marina Silva tem um eleitorado que se constituiu em 2010 em torno de 20 milhões de votos. E a Marina Silva, ela se coloca hoje num ponto equidistante em relação a PT e PSDB. Marina está aqui, PSDB e PSDB estão ali. A questão concreta que está colocada é o seguinte. A Marina Silva coloca 10 pontos em cima de Aécio Neves. A coisa que ficou muito clara para mim e se evidenciou nesse primeiro período do processo eleitoral, ou mesmo no período pré-eleitoral nos discursos do PSDB, e ontem, inclusive, no debate na Band dos presidenciáveis, o discurso do Aécio Neves é um discurso ultrapassado, é um discurso obsoleto, é um discurso velho. O Aécio Neves faz discurso do PSDB dos anos 90. Esse discurso de inflação, esse discurso de estabilidade econômica, esse discurso não cola no eleitorado por uma razão muito simples. O eleitorado brasileiro tem, na estabilidade econômica, tem na equação da inflação, porque ainda que haja alguma inflação, ela é uma inflação absolutamente normal, é uma inflação que, para quem conviveu com o Brasil pré-anos 90, de inflação de 2.000%, o que nós temos hoje praticamente não existe. Para a população, a equação da economia, a estabilidade da moeda é alguma coisa que já está dado como conquista social. Esse discurso do Aécio Neves não empolga, ele não atrai, é um discurso que não chama atenção. A Dilma Rousseff está vivendo o mesmo problema. Por quê?
A Dilma Rousseff faz um discurso em cima de programas sociais, em cima de iniciativas do governo federal, Pronatec, ProUni, FIES, Bolsa Família. Esse conjunto de programas desenvolvidos no segundo governo Lula e apenas mantidos ou ampliados pela Dilma, que não avançou em relação a esses programas, também não servem mais como discursos que atraem. Falar dos programas sociais do governo do PT, realizados em grande medida no segundo mandato do Lula, não atrai o eleitorado. Muito provavelmente a Dilma terá uma votação extraordinária no Nordeste, muito provavelmente ela vai ter uma votação extraordinária no Nordeste, e é natural que ela tenha. E é natural que ela tenha, porque essa votação no Nordeste, para você que imagina que a votação dela no Nordeste tem a ver apenas com a Bolsa Família, você está equivocado. Não é isso. Houve um programa, houve uma série de programas de desenvolvimento econômico, de promoção da dinâmica do Nordeste, do ponto de vista da economia, do ponto de vista social, do ponto de vista universitário. O Nordeste mudou de cara. E isso não tem nada a ver com a Bolsa Família. A Bolsa Família é um programa também em expansão no Nordeste, que atinge um agrupamento da população nordestina que vive em situação extremamente precária. Mas o que explica a votação no PT no Nordeste é um conjunto de ações governamentais que é muito maior que o Bolsa Família. A região Nordeste muito provavelmente vai votar em Dilma em peso. Agora, não é o que está acontecendo nas outras regiões do país. Isso porque as outras regiões do país, que vivem já um processo de desenvolvimento socioeconômico diferente do que está acontecendo no Nordeste, o que essas outras regiões esperam da Dilma, ou esperavam do PT, é que tivesse havido um avanço em relação àquilo que aconteceu no governo Lula. Esse avanço não veio. Na verdade, a Dilma pisoteia, a Dilma fala, a Dilma continua discursando em cima daquilo que o Lula fez em 2010, em cima daquilo que o Lula fez no segundo mandato e que inclusive elegeu a Dilma. A Dilma se elegeu em 2010 com as mesmas coisas que ela está discursando agora. A Dilma quer ser eleita de novo em cima daquilo que a elegeu em 2010. Só que ela já se elegeu. E ela não avançou. Aí entra a Dilma Rousseff. Que Dilma, Clebinho. Acorda, Clebinho. Acorda, meu irmão. Aí entra a Marina Silva. Aí é que entra a Marina Silva. A candidatura da Marina Silva está atrelada, em alguma medida, eu não saberia dizer qual o tamanho dessa medida, mas ela está atrelada, em larga medida, aos manifestos de junho de 2013. Por alguma razão, a Marina Silva representa, de alguma forma, as aspirações, as demandas, as inquietações e as insatisfações que apareceram em 2013 nos protestos de junho. Não me pergunte qual é essa razão. Eu daria como hipótese o seguinte: a Marina Silva tem um histórico político ligado a causas ambientais, é conhecida mundialmente em função disso. A Marina Silva está ligada a um discurso que é um discurso pós-economicista, é um discurso que está atrelado a novas ideias essas que ainda não estando claras o suficiente, é suficiente na medida em que esse eleitorado já se sente cativo, já se sente seduzido, porque você tem que justificar que a mulher está com 29% de intenção de voto. Ela está com 29% de intenção de voto, você tem que... não dá para não... Alguma coisa explica a Marina ter 29% de intenção de voto. Primeira coisa, histórico ecoambiental. Segunda coisa, ela está ligada, sim queira ou não, e ainda que isso não tenha ficado claro para muita gente, ela está ligada sim a um discurso pós-estabilidade econômica, pós-estabilidade social. Ou seja, estabilidade social e estabilidade econômica são conquistas que já estão efetivadas, que o eleitorado tem como conquistas já feitas, já realizadas, que não vão mudar, e o eleitorado quer mais. O eleitorado está descontente com a vida que leva, a vida na cidade é uma vida complicada, a questão do trânsito, a questão do deslocamento urbano, a questão de saúde, a questão de educação. Existe uma miríade de temas que envolvem a sociedade civil urbana brasileira,
que a Dilma não fala, o Aécio não fala e que por alguma razão a Marina é enxergada como representante. Agora tem um outro ponto. Esse ponto extremamente importante. O esgotamento da polarização PT-PSDB. Há um cansaço do eleitorado brasileiro com esse tananã de PT e PSDB. Há um cansaço, e é normal, quer dizer, 20 anos de governo do PT e PSDB no plano federal. Esse cansaço é uma das razões também que explicam a intenção de voto da Marina. Eu volto em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Há um amadurecimento, sim, no eleitorado brasileiro, inegavelmente. Nós temos muitos problemas relacionados à política, relacionados ao processo eleitoral, tarará. Já discuti aqui, voltaremos a discutir de novo, enfim. Agora, quando o eleitorado se recusa a aderir ao discurso PSDBista de inflação, de da economia, que não sei o quê, que é um discurso dos anos 90 e que nos anos 90 fazia sentido e que nos anos 90 era a preocupação primordial da sociedade brasileira, que inclusive deu 2 eleições ao Fernando Henrique Cardoso. Esse mesmo discurso hoje está deslocado. A Marina Silva atropelar o Aécio Neves em praticamente 2 semanas de campanha é a evidência maior, não de que a Marina é um super ser da política, mas é a evidência maior de que o Aécio Neves está cantando a música errada na festa errada. Por outro lado, a estabilização da Dilma Rousseff nas pesquisas, aliás, a queda da Dilma Rousseff das pesquisas, porque na verdade está caindo desde que o processo eleitoral começou, desde o início do ano, que ela só vem caindo. A queda da Dilma Rousseff está ligada a quê? Em primeiro lugar, de um lado, ao afastamento da figura do Lula dela. 4 anos de governo Dilma, ela é a presidente. O Lula a elegeu em 2010, mas hoje a presidente é ela. O Lula é o ser carismático, ele é o político, ele é a grande figura política do Brasil hoje. Mas a presidente é a Dilma. A Dilma não avança em relação ao governo do PT, especialmente do segundo governo Lula, ela não avança. Os projetos desenvolvidos pela Dilma no segundo mandato são praticamente o desenvolvimento ou a ampliação em alguma medida dos mesmos projetos realizados pelo Lula. Outra coisa, a cantilena que elegeu a Dilma também em 2010, a cantilena da Dilma gerente, hoje já soa negativamente. Falar que nós precisamos de gerente hoje já soa negativamente. Por quê? Porque elegemos uma gerente em 2010 e a gerência parece que não vai muito bem. Essa é uma questão importante de destacar. Quer dizer, a própria Marina Silva colocou essa questão ontem. Quer dizer, o Brasil não está precisando de gerente. O Brasil está precisando de uma liderança. O Brasil está precisando de alguém que enxergue as possibilidades futuras, que enxergue as possibilidades no nosso horizonte e transforme essas possibilidades em políticas concretas, em políticas reais. A queda da Dilma Rousseff nas pesquisas tem muito a ver com isso. Olha só,
Tem alguém fazendo um barulhão aqui fora do estúdio, eu peço que alguém avise lá que pare, que está invadindo aqui o som. Olha só, Araceles de Castro, Araceles de Castro, eu falei tudo errado aquela hora, o Jair mandou a coisa, o nome da Araceles melhor, eu enxergo mal pra caramba, deixa eu ampliar aqui, deixar bastante gigante para mim poder ler. Ela que vai participar? Ah, entendi. Olha só, pessoal, o negócio é o seguinte. Araceles de Castro, que é gerente do Centro Municipal de Prevenção de DST, vai estar hoje aqui no Opinião Cidade, ao meio-dia, ao vivo. Eu estou convidando você para participar. É esse o recado, né, Jair? Tá certo? Agora tá certo? Então agora o animalzinho desse apresentador entendeu o negócio. Tá uma confusão, coisa escrita, coisa falada. O negócio é o seguinte. Não estranhe se a Marina Silva for para o segundo turno com a Dilma, e as pesquisas publicadas ontem dão conta de que é isso que vai acontecer. Não estranhe se nós tivermos uma eleição no segundo turno absolutamente quente e a Marina Silva venha ganhar. Por que eu digo para você não estranhar? Porque a Marina Silva, por razões diversas, e eu disse isso já no primeiro bloco, as razões, o histórico eco-verde dela, uma postura dela pós-economicista, pós-programas sociais, ou seja, ela já colocou, olha, estabilidade econômica é um fato, os programas sociais do PT é um fato, e o que eu estou propondo é para ir além disso. A Marina Silva conseguiu atrair uma parcela significativa dos descontentes de 2013. Ela conseguiu atrair uma parcela significativa daquelas pessoas que protestaram nas ruas brasileiras nos manifestos de junho do ano passado. Manifestos esses que foram, em grande medida, levados a cabo por uma massa da população entre 15 e 35 anos. Esse é o grupo mais contundente daqueles que têm intenção de votos na Marina Silva. Um outro grupo que migra para a campanha da Marina Silva são os cansados, os desiludidos, os desencantados com a polarização PT-PSDB. Há um cansaço de fato dessa polarização. De um lado, o PSDB na cantilena que não tem mais fim, da inflação e da estabilidade econômica, sendo que isso aí já é fato dado, isso aí já são bolas cantadas. Do outro, a Dilma, que não conseguiu virar a página do segundo mandato do Lula, não trouxe nada absolutamente novo, não há nenhuma bandeira da Dilma que possa ser levantada no sentido de demarcá-la numa diferença em relação ao governo anterior, do PT, do Lula inclusive, e a Marina entra aí no interstício de tudo isso. A Marina aparece aí como a terceira via e é a terceira via. E ainda como terceira via, ontem no debate, a Marina Silva confrontou a Aécio Neves, confrontou a Dilma Rousseff, foi para cima, foi muito contundente, estava muito segura do que ela estava falando, ao contrário da Dilma e do Aécio, um Aécio com esse discurso cansado, a Dilma insegura, a Dilma parece que a Dilma, se ela não tem o Lula por trás mexendo os bracinhos, parece que a coisa não funciona muito bem. E a Marina Silva encaixou a cunha dela aí. Esses são os fatos. Para lá de questões de interesses partidários, para lá de interesses de campanha. Esses são os dados reais do que está acontecendo. Tá? É interessante observar porque a campanha com o Eduardo Campos, ela era uma campanha que era ótima para o PSDB e ótima para o PT. Por quê? O Eduardo Campos na campanha mantinha a polarização PT-PSDB. O Eduardo Campos lá com 8% de intenção de voto, dificilmente subiria, além disso, se subisse, subiria pouco. O PT com o PSDB poderia fazer a sua dança a dança do acasalamento já costumeira, né? Aí dança e tal, sabe a dança do acasalamento? Fica um para cá, outro para lá, e tá, e ali Bolsa Família, e a estabilidade da moeda, e o Fernando Henrique, e o Lula. Era tudo que os caras queriam.
a entrada da Marina Silva cai como uma bomba nas campanhas do PT e do PSDB. Porque agora a questão é, o Aécio, não sei o que vai fazer. O que ele vai fazer? Vai parar de falar mal do PT e falar mal da Marina? Falar mal da Marina de que jeito? Falar o que exatamente? Porque em campanha para presidente você tem uma questão. Meter o pau no outro não dá voto. Meter o pau no outro candidato não dá voto. A impressão que eu tenho é que se o PSDB tivesse alguma coisa para falar, já teria falado. A impressão que eu tenho é que se a Dilma tivesse alguma coisa para fazer, já deveria ter feito e não fez. A impressão que eu tenho é que a Marina Silva, ainda que não seja tudo que se imagina que seja, ou tudo que aparentemente ela parece que é, ainda que não seja, colou na Dilma. Está em empate técnico com a Dilma. Essa é a nossa eleição. Isso é o que está acontecendo agora. É claro que nós temos aí praticamente um mês e uma semana ou mais de eleição, de campanha. Algumas coisas ainda podem acontecer. Mas eu lembro a pergunta do Harley, no sentido de, é uma nuvem passageira? Não, ela não é uma nuvem passageira, muito pelo contrário. A Marina Silva é uma trovoada, é um furacão que está desabando na campanha do PT e do PSDB. Muito bem. Programa Luciano Alvarenga Debate. Hoje o tema Marina Silva e o esgotamento da campanha. Você pode participar com a gente ao vivo por telefone ou pelo Facebook. E vamos continuar acompanhando o processo. Vai sair uma pesquisa, eu acho que ainda esse final de semana sairá uma nova pesquisa agora do Datafolha sobre a campanha presidencial. E aqui no estado de São Paulo, nem falei nada, né, do estado de São Paulo, mas a campanha aqui do estado de São Paulo vai meio xoxa. O Alckmin com mais de 50% de intenção de voto, provavelmente, a julgar pelo andamento da carruagem, vai continuar desse jeito. O PT aqui em São Paulo, o Padilha não saiu de cima do chinelo. Enfim, é o que nós temos aí no cenário hoje. Meu amigo, um grande abraço, obrigado pela participação, obrigado pela ligação. E olha, tá vendo? Liga, participa ao vivo, faça a sua pergunta, participe do programa Luciano Alvarenga Debate. E não se esqueça, agora no Opinião Cidade, ao meio-dia, a entrevista com Araceles de Castro, que é gerente do Centro Municipal de Prevenção de DST. Um abraço, até amanhã.